Fala galera do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado após aqui a Constituição lá de 1824, né? A Constituição feita por Dom Pedro, outorgada por Dom Pedro, nós vimos isso na aula passada, mas agora nós vamos falar um pouco sobre a segunda parte aí e a crise e a abdicação de Dom Pedro, tá? Então deixe já o seu like e vamos pro vídeo, beleza? Então vamos lá. Falando um pouco sobre o Brasil em 1824, tá? Após aí também a Constituição, enfim, insatisfeitos com a Constituição que foi promulgada por Dom Pedro I, a elite da província de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e também do Ceará, eles resolveram fazer o que nós chamamos de Confederação do Equador, que foi um movimento separatista, né, insatisfeitos com a Constituição que era centralizadora de Dom Pedro, a Constituição de 1824, e também estavam insatisfeitos com as nomeações que Dom Pedro tinha feito para aquela região. Essa rebelião ficou conhecida como Confederação do Equador, porque ficava a sede, né, o início dessa rebelião surgiu ali bem próximo à linha do Equador. Então teve esse nome. Tiveram vários líderes, um deles foi Frei Caneca, né, que se moveram contra o poder da monarquia. Atingiu aí várias outras províncias, como já falei, né? E esse movimento teve caráter separatista, porque eles não concordavam com as nomeações de Dom Pedro e também eles eram contra a centralização do poder na Constituição de 24. E aí, esse movimento ele foi rapidamente reprimido pelo imperador, né? Um dos seus líderes foram condenados à morte, tá? Já em 1825 nós temos a Guerra da Cisplatina, que foi a guerra da província lá da Cisplatina, que ficava lá no extremo sul do Brasil, onde hoje é o Uruguai. Havia uma insatisfação das pessoas que moravam lá, porque eles não se identificavam com o Brasil, né? Eles falavam outro idioma, eles tinham outra cultura e eles queriam se separar do Brasil. A Argentina, que queria anexar essa área depois da separação do Brasil, ela estava apoiando esse movimento. Também a Inglaterra, que tinha interesse também nessa região, entrou aí como uma mediadora, né, do conflito e houve aí essa guerra entre a Argentina apoiando também o movimento, a Cisplatina e o Brasil. A Inglaterra entrou como mediadora e o Brasil, né, Dom Pedro teve que se endividar mais com a Inglaterra para poder entrar nessa guerra, causando aí um colapso financeiro no Brasil. Houve muitas mortes, mas a Inglaterra entrou aí como também uma mediadora, fazendo com que fosse assinado alguns acordos entre o Brasil e a Argentina, por exemplo, dizendo que nenhuma das duas ficaria com essas áreas. Quem seria responsável aí por eles seriam independentes, né? Em 1828 surgiu a República Ocidental do Uruguai, que é hoje o Uruguai que nós conhecemos, tá? Então houve essa guerra e houve essa separação aí com a mediação da Inglaterra, beleza? O Brasil ele passou por vários problemas em consequência dessa guerra também. Aqui na página 36 vem mostrando aqui a situação econômica do Brasil daquela época, né? A falência oficial do Banco do Brasil em 1829, né? Após o pagamento de indenização pela independência imposta a Portugal, a dívida externa com a Inglaterra para arcar com o crescimento dos gastos do governo que vinham crescendo, né? Nós temos também a baixa arrecadação alfandegária decorrente da prorrogação do Tratado de 1810,
a concorrência internacional sobre os dois principais produtos de exportação, que era o açúcar e o algodão, a grande inflação que estava acontecendo. Interessante que durante esse período a popularidade de Dom Pedro, que antes, no início do processo de independência, estava lá em cima, numa popularidade boa, ela vem caindo com o tempo. E após todos esses problemas, né, que estavam acontecendo, né, no Brasil, a insatisfação dos grupos, de alguns grupos políticos daquela época, que nós tínhamos naquele momento, nós temos também a questão da sucessão ao trono português. Por quê? Durante todos esses problemas que estavam acontecendo aqui no Brasil, Dom Pedro ele estava focado e demonstrando isso, o seu foco no trono português. Por quê? Seu pai morreu, né? Dom João ele veio falecer em 1826 e logicamente Dom Pedro, por ser o mais velho, ele deveria assumir o trono. O que ele fez? Ele não, já ser imperador no Brasil, ele não poderia assumir o trono. Então o que ele fez? Ele abriu mão do trono e passou para sua filha, Maria da Glória, que ela era muito nova ainda. Então qual era o acordo que ele fez? Ele fez um acordo com seu irmão para que a filha de Dom Pedro assumisse o trono, né? Mas somente depois que ela chegasse à idade correta, e seu irmão assumiria o trono como um regente e depois passaria o trono para ela e se casaria com ela. Só que o seu irmão, ele fez esse acordo, mas depois ele não cumpriu com esse acordo. Ele simplesmente passou por cima disso e resolveu assumir o trono português, tá? O Dom Pedro, ele devido à sua impopularidade aqui, ele estava trabalhando na sucessão do trono português. Isso causou um grande descontentamento entre os brasileiros. Em 1830, né, é assassinado Líbero Badaró, que era um grande crítico de Dom Pedro. Crítico esse que ele era responsável pelo jornal Observador Constitucional. E ele era um grande crítico de Dom Pedro. O que aconteceu? Com o seu assassinato, investigações, né, feitas levaram a pessoas ligadas ao Partido Português, que era partidário de Dom Pedro. E o que aconteceu? Após essas investigações, vários grupos de oposição surgiram a Dom Pedro. Um desses grupos era lá em Minas Gerais. Dom Pedro resolve viajar para lá, né? E lá existia uma resistência muito grande a ele. Tanto é que as pessoas usaram faixas pretas em protesto à morte de Líbero Badaró. As pessoas ligaram essa morte à ação de Dom Pedro, como se Dom Pedro tivesse mandado matar. E aí o que aconteceu? Ele estava em Minas Gerais e quando ele estava para retornar para o Rio de Janeiro, alguns partidários aí da Coluna do Trono, que era uma sociedade secreta, né? Um termo, né? Era uma galera que era partidário de Dom Pedro. Resolveram fazer uma festa de comemoração para Dom Pedro. O que aconteceu? Nessa noite, nesse momento, surgiu onde os inimigos de Dom Pedro, as pessoas que eram contrárias a Dom Pedro, faziam resistência a ele, resolveram também fazer uma manifestação. E munidos aí de paus e pedras e garrafas, entraram em conflito esses dois grupos, contrários e a favores de Dom Pedro. Esse conflito ficou conhecido como Noite das Garrafadas, onde no Rio de Janeiro houve um quebra-pau danado, generalizado, de apoiadores e pessoas contrárias a Dom Pedro. Muitas coisas estavam acontecendo, muitas pessoas insatisfeitas com Dom Pedro, e aí, nesse contexto, ele perde o apoio das Forças Armadas, que era o braço forte e o que garantia aí Dom Pedro na continuidade do governo. O que aconteceu? Após ele perder aí o apoio das Forças Armadas, ele teve que realmente abdicar do trono, a favor de seu filho Pedro II, né?
na verdade Dom Pedro, né? Passou a se chamar Dom Pedro II depois que ele assumiu o trono. Mas ele abdicou do trono em favor do seu filho e foi para Portugal para disputar e lutar para destronar o seu irmão lá em Portugal. E aí nós entramos num período aqui no Brasil conhecido como período regencial, que foi o período onde os regentes tomaram conta do governo, porque o filho dele só tinha, na verdade, 7 anos, quando quando o seu pai abdicou do trono para que ele assumisse o trono brasileiro. E aí, Dom Pedro ele vai para Portugal, ele retoma o trono lá. Na verdade, o seu irmão ele era absolutista e ele era liberal, né? Coisa que não batia muito bem, porque aqui no Brasil ele não tinha esse tipo de atitude. Aqui ele era bem centralizador, mas lá ele tinha características liberais diferentes do seu irmão que era monarquista, tá? Ele lá assume o trono, né, como um regente para ficar no lugar da sua filha até que sua filha assumisse a maioridade, e ele lá virou Dom João IV. Dom Pedro morreu em 1834, faleceu subitamente aos 36 anos, beleza? Então, galera, esse foi o nosso conteúdo aí do capítulo 19, tá? Eu espero poder ter contribuído com vocês e até a próxima aula. Valeu? Valeu, galera. Um abraço.